Bom dia! Quero saudar a todos com a paz de Cristo Jesus, o nosso Senhor e Salvador. Mais um dia na presença do Senhor, mais um tempo para separar do nosso dia, para aproveitar e meditar na palavra de Deus. Eu quero te convidar nessa manhã para que você medite comigo na boa palavra de Deus. Para isso, eu queria que você abrisse a Bíblia no livro do Gênesis. Nós vamos meditar hoje sobre a história de um homem que é um dos heróis da fé, ou ele é o pai da fé, um homem que obedeceu a Deus sem perguntar, sem exigir ou sem questionar, né? E muitas vezes nós questionamos quando acontece alguma coisa em nossa vida. Eu quero que você abra no livro de Gênesis, capítulo 22. Nós vamos ler alguns versículos desse capítulo, vamos meditar nessa passagem para ver o que Deus tem a falar ao nosso coração nesta manhã. Talvez você e eu, muitas vezes ficamos surpresos com as coisas que Deus faz, mas saiba que é sempre o melhor para todos nós. Gênesis capítulo 22 diz o seguinte: depois dessas coisas, pôs Deus a Abraão à prova e lhe disse: Abraão, este lhe respondeu: eis-me aqui. Acrescentou Deus: toma o teu filho, teu único filho, Isaque, a quem amas, e vai-te à terra de Moriá. Oferece-o ali em holocausto sobre um dos montes que eu te mostrarei. Levantou-se, pois, Abraão de madrugada e, tendo preparado o seu jumento, tomou consigo 2 de seus servos e a Isaque, seu filho. Rachou lenha para o holocausto e foi para o lugar que Deus lhe havia indicado. Só até aqui, mas nós vamos meditar nessa passagem e vamos ver se nós temos sido fiéis ao que Deus tem posto em nossas mãos, ou temos sido negligentes, ou exigentes, ou muito questionador com Deus. Vamos orar? Senhor, nós queremos te agradecer, ó Pai, porque mais um dia nós estamos diante de Ti. Mais um dia, Senhor, nós podemos ter a Tua palavra e meditar nela. Nós pedimos, ó Pai, nesta hora, em nome do Senhor Jesus, que o Senhor venha abençoar cada família, cada um dos teus filhos e filhas que estarão, ó Deus, ouvindo esta palavra, e que ela seja, ó Pai, um divisor de água, um norte para o nosso dia, que ela venha tirar do nosso coração tudo aquilo que impede, ó Pai, a atuação, a comunhão e o viver na Tua presença. E, ó Pai, acrescenta-nos a fé, acrescenta-nos a confiança naquilo que o Senhor tem nos prometido. Em nome de Jesus nós te pedimos isso. Amém. Essa é uma das passagens que mexe muito comigo. Por quê? Porque Deus ele sempre teve em Abraão algo surpreendente, uma confiança. Deus sempre depositou em Abraão uma esperança. Por isso, ele é conhecido como o pai da fé, um pai da nossa fé. Lá no capítulo 12, quando Deus chega para Abraão e faz uma promessa para ele, que não era Abraão, era Abrão ainda. E ele fala: sai da tua terra, no meio da tua parentela, e vá para um lugar que eu te mostrarei. Deus está sempre falando com Abraão de forma oculta, de uma forma que, se fosse um de nós, nos dias de hoje, ficaríamos curiosos. Quando ele fala: sai da tua terra, vai para um lugar que eu te mostrarei, Deus não designa para Moisés o lugar, ou para Abraão o lugar que ele iria. Ele simplesmente fala: sai e vai. E Abraão não questiona o fato de não saber para onde iria.
Quando nós recebemos um convite para fazer algo, ainda que seja algo aos nossos olhos muito bom, né? Algo atrativo, geralmente nós iremos questionar: para onde você vai me levar? Para onde é que você quer que eu vá? Abraão não, ele não questionou a Deus. Quando Deus falou, sai e vai. E Deus simplesmente garantiu que levaria ele para um lugar. E assim ele fez. Agora aqui a gente, depois que toda a história, toda uma interpretação de todo um tempo com Abraão, né? Toda uma caminhada, onde ele foi para um lugar que ele nem sabia onde era, ele vai na confiança de que Deus que prometeu é o Deus que iria cumprir. E agora ele fala de novo, depois de todas essas coisas, depois de uma trajetória, de uma caminhada e depois de uma promessa cumprida, agora ele vem a Abraão e faz um outro questionamento mais difícil ainda. E eu quero que você pense comigo, em quem ou em que, no que você tem colocado a sua confiança e a sua vida com Deus? É muito importante pensarmos nisso. Sabe, Abraão ele recebe da parte de Deus um filho, um único filho de uma mulher estéril e velha, avançada em dias. 100 anos, 90 anos, ele com 100 e ela com 90. Talvez fosse a última oportunidade deles terem um filho, deles poder dizer que da descendência dele, da própria descendência, como Deus prometera, seria ali cumprido todas as promessas de Deus. E Abraão agora vem diante de Deus e Deus faz uma pergunta para ele. Depois dessas coisas, pois Deus Abraão à prova, ele disse: Abraão, ele respondeu: eis-me aqui. E acrescentou Deus: toma o teu filho, o teu único filho, e oferece-o em holocausto. Irmãos, o holocausto é uma oferta queimada. É uma oferta que a única coisa que sobra é as cinzas. De cinza, você pode, porventura, ter alguma esperança em cinzas? Mas Abraão confiou no Senhor. Abraão confiou no Senhor e foi sem questionar. Quando ele fala, pega o teu filho, vai para um lugar que eu te mostrarei. Deus está sempre fazendo isso com Abraão. Vai para um lugar, vai para uma terra, vai para onde você não sabe onde é. Sai sem direção, porque a direção está comigo. Eu te direcionarei, eu te levarei. E eu acho interessante que Abraão foi, e quando ele vai, ele prepara tudo, ele pega a lenha, ele pega o cutelo, ele pega 2 servos e vai em direção ao lugar que Deus havia designado. E assim, quando ele chega no 3º dia, ele avista, então ele disse aos servos, esperai aqui, versículo 5, então disse aos servos, esperai aqui, com o jumento, eu e o rapaz, iremos até lá, e havendo adorado, voltaremos para junto de vós. Tomou Abraão a lenha, o holocausto, e colocou sobre os ombros de Isaque, seu filho. Ele, porém, levava nas mãos o fogo e o cutelo. Eles caminham em direção àquele lugar. E ele começa a fazer tudo conforme Deus havia designado. E eu acho interessante que ele creu na provisão de Deus. E quando ele começa a fazer tudo aquilo que Deus havia mandado ele fazer, Deus poupa a vida de Isaque e proveu um cordeiro. E versículo 13 e 14 diz assim, tendo Abraão erguido os olhos, viu atrás de si, um carneiro preso pelo chifre, entre os arbustos,
tomou Abraão o carneiro e ofereceu em holocausto. Ou seja, a oferta foi paga, o holocausto foi feito. O que Deus havia prometido, o que Deus havia inquirido de Abraão, ele fez. E pôs, versículo 14, pôs Abraão o nome daquele lugar, o Senhor proverá. Daí dizer-se, até o dia de hoje, no monte do Senhor se proverá. Você está precisando de uma provisão de Deus? Você está esperando algo do Senhor? Então creia que o Senhor há de prover na sua vida. Não duvide, não questione, simplesmente obedeça a Deus e faça o que Ele te mandar. Vamos orar mais uma vez? Ó Deus, obrigado, porque o Senhor é um Deus presente, um Deus que entende as nossas dúvidas, um Deus que conhece os nossos caminhos, um Deus que sabe do futuro de cada um de nós. E nesta hora, ó Pai, em nome de Jesus, eu quero te agradecer pela vida de Abraão, que foi teu servo, que é exemplo de fé para todos nós. Ah, Senhor, permita que nesse tempo cresçamos na tua presença. Abençoe, ó Deus, a minha descendência, abençoe a minha casa e abençoe, Pai, a casa de cada um dos teus filhos que estão aqui comigo conectados. É o que nós pedimos em nome de Jesus. Amém. Eu quero agradecer pela sua vida e quero pedir que você possa compartilhar com os seus amigos, com os seus vizinhos, com aqueles que você tem na sua rede social dessa reflexão. E se você ainda não está inscrito nesse canal, se inscreva e ative o sininho das notificações para que você possa receber todos os dias que postarmos aqui as nossas reflexões. Peço também que você possa deixar o seu joinha, o seu like aí, se ela foi boa para você. Um grande abraço, fique na paz do Senhor.